Bom dia, Dailton. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mirante. Com muita alegria que a gente retorna aqui aos estúdios, agora reeleito, e, portanto, com muita gratidão ao povo do Maranhão que entendeu e acreditou na nossa proposta que a gente já vem executando desde o dia que a gente assumiu lá em 2015, acompanhando o governador Flávio Dino e depois que assumindo em definitivo no dia 2 de abril deste ano 2022. Temos conduzido o Estado com muito equilíbrio, com muita prudência, mas, acima de tudo, com muita responsabilidade em levar as ações do governo que cheguem até as pessoas. O governador, agora a apuração, a lentidão da apuração levou aí também um momento assim emocionante, né? Porque foi resolvido nos 45 do segundo tempo, ali depois das 11 da noite, não sabia se poderia haver a possibilidade de ter um segundo turno ou não, e o senhor foi confirmado logo no primeiro turno. Na realidade, toda apuração deixa muita tensão, muita expectativa. Mas eu estava muito confiante, porque as pesquisas nunca erraram. As pesquisas apontavam que a gente tinha uma grande chance de ganhar no primeiro turno, e à medida que foi apurando, no finalzinho, constatou isso, que a gente ganhou no primeiro turno, porque, afinal de contas, nós tínhamos muitos candidatos, e isso tinha uma chance de levar para o segundo turno. Mas o povo do Maranhão optou em decidir logo o resultado da eleição, e nós fomos consagrados ontem nas urnas com 51,29%, 1.700.000 votos. Isso aumenta a nossa responsabilidade, o nosso compromisso com o povo do Maranhão. Eu não tenho dúvida, pela experiência que eu tenho administrativa ao longo da minha vida pública, ficha limpa, sem responder a processo, eu tenho todas as condições que comecei ao lado de Flávio Dino em 2015, fazendo as transformações, portanto, ajudei a fazer grandes mudanças no nosso Estado. Depois que assumi, continuei fazendo esse trabalho, e agora não tenho dúvida que vou fazer um grande governo, com toda essa experiência que a gente tem, certo? E sabendo o que a população precisa. O importante é que a gente beneficie o povo. Governador, ontem cerca de 3,5 milhões de eleitores foram às urnas aqui no estado. O senhor recebeu 1.700.000 votos, mas 1.600.000 pessoas votaram em outros candidatos. Qual é a sua palavra para esses maranhenses que não votaram no senhor para os próximos 4 anos? Olha, deixar todo mundo tranquilo que eu fui eleito e sou governador de todos os maranhenses. Sou governador de 7 milhões de maranhenses. A campanha acabou, os palanques se desmancham e a gente vai cuidar do povo do Maranhão, que é isso que importa. Independente do grupo político A, B, C, eu tenho a responsabilidade de saber que a gente precisa cuidar de todo mundo. Então, eu, com a minha história política, meu perfil, eu sou uma pessoa que junta, não que separa. Então, eu não tenho dúvida que nós vamos conversar com todo mundo, inclusive com quem perdeu, para que a gente possa somar. Certo? O importante é que nessa relação com a Assembleia Legislativa, que vem aí extremamente renovada, com os prefeitos, com os ex-prefeitos, com a liderança política do Estado, nós vamos fazer um grande governo. Um governo ouvindo e discutindo com os líderes e com a população. E eu acho que a gente erra pouco quando a gente ouve o povo. E isso eu sei fazer bem esse exercício. Independente da questão política, a eleição já passou, os ânimos já diminuíram, e agora o nosso papel é governar bem o Estado, que eu tenho certeza que vou fazer isso, porque sei fazer e já ajudei a fazer, e as mudanças já aconteceram, e tem muita coisa para acontecer. Já que o senhor falou da Assembleia Legislativa, aproveito para falar, houve uma renovação aí de quase 60% dos deputados, e a maior bancada é do seu partido, o PSB. 11 deputados foram eleitos. O senhor já entra aí num cenário favorável? Qual é a avaliação que o senhor faz? Na realidade, nós fizemos, dentro desse meu perfil de diálogo, nós fizemos uma grande aliança partidária. Talvez uma das maiores alianças da história. Nós conseguimos unir 11 partidos em prol da nossa candidatura. Partidos até que estavam do outro lado, mas vieram porque entenderam que eu estou preparado, que eu estou em condições de fazer um bom governo. E, portanto, diante desse diálogo, nós construímos aí uma grande aliança e vamos trabalhar aliado com esses partidos. Só para você ter uma ideia, a Assembleia Legislativa tem 42 deputados. Nós hoje contamos com 30 deputados na Assembleia, na atual Assembleia. E são de partidos diferentes. A gente não governa com partidos, a gente governa com as pessoas, com os parlamentares. Independente de qual seja o partido, nós temos todas as condições de fazer essas alianças. Desses 30 deputados que nos apoiam, são deputados de vários partidos. Então, não tenho dúvida que nós vamos ter uma imensa maioria na Assembleia Legislativa.
Essa sua gestão agora foi curta, pelo qual o senhor foi reeleito, mas o senhor já foi quase 8 anos vice-governador do Maranhão. O que o senhor faria diferente nessa próxima gestão que não fez, que não deu tempo de fazer, nesse período em que o senhor esteve no poder? Olha, nós tivemos grandes avanços, né? Na educação, construímos aí 1.500 escolas, entre reforma, construção e ampliação. Os hospitais foram 27 hospitais, policlínica 18, restaurante popular nós tínhamos 6, hoje já temos 160. Mas a gente precisa chegar com restaurante popular em todos os municípios. Hoje a gente fornece 170 mil refeições a um valor simbólico de R$ 2,50. Onde é que no Brasil, com crise de segurança alimentar, você consegue ter 3 refeições a um valor simbólico de R$ 2,50? Não existe. Só que eu preciso chegar com esse restaurante popular em todos os municípios. Então nós vamos ampliar isso. Nós precisamos chegar com as escolas técnicas profissionalizantes, que são os IEMAs, em todos os municípios. Nós hoje já temos 50. A clínica do idoso, por exemplo, só temos em São Luís, nós vamos ampliar. As policlínicas, nós também precisamos ampliar, porque a saúde ela não é só São Luís, ela não é só nas regionais, ela precisa chegar também nos municípios menores. Então, de forma, os colégios militares, nós tínhamos 4, já temos aí cerca de 30, só no meu governo, depois que eu assumi, já lancei 40. Então, as unidades do Viva Procon tinham 6 quando a gente assumiu o governo, o governador Flávio Dino me entregou com 56, eu já lancei 50, certo? Só no dia que assumi para cá já estão sendo implantados 50. Por quê? Porque o documento, a emissão do documento, a cidadania, ela precisa chegar a todos os municípios. Ou seja, nós avançamos muito, mas ainda precisa avançar mais. A gente ainda precisa construir algumas estradas que ainda não chegaram, certo? Nos municípios, ainda existem alguns municípios isolados. De forma que o nosso governo é um governo de continuidade com avanço. Mas eu sou muito esperançoso, sabe? Porque essa parceria ela se dará muito mais forte com a presença do presidente Lula na presidência da República. Hoje, certo? Já um dia depois da eleição, nós vamos começar a nossa caminhada em favor do presidente Lula. Já vamos começar uma grande caminhada na Rua Grande, que vai estar lá a partir das 6 horas, saindo da Praça Deodoro até a João Lisboa, para a gente, acima de tudo, dar uma resposta de gratidão ao presidente Lula, que gravou vídeo, esteve aqui, pediu voto para mim, pediu voto para o Flávio Dino, esteve aqui num grande comício, e a gente tem que ser grato. Ele teve uma importância fundamental na nossa eleição. E nós precisamos muito, porque eu tive um diálogo com o presidente Lula, e ele me disse: Brandão, prepara os projetos estruturantes do Maranhão, 6 projetos, para que a gente possa, junto contigo, transformar o Maranhão. Porque o Maranhão, sozinho, o Estado, vem trabalhando sozinho, mas não consegue fazer tudo. A gente precisa da mão amiga do governo federal. Então, estou muito confiante. Eu não tenho dúvida que no segundo turno nós vamos ganhar com o presidente Lula. E vamos ter ao nosso lado o senador Flávio Dino, eleito senador, que é uma pessoa extremamente preparada, competente, pode até ser ministro do governo Lula, e não tenho dúvida que ele vai nos ajudar a trazer recursos para o nosso Estado. Então, a nossa administração tem uma grande chance de ser melhor ainda do que a do Flávio Dino, porque nós não tínhamos apoio do governo federal. E agora sim, nós vamos ter e vamos fazer grande parceria com os municípios. O Maranhão inteiro sabe que eu sou municipalista, que eu gosto de estar nos municípios, gosto de saber os problemas e gosto, acima de tudo, de levar soluções. A minha história é essa, é uma história de trabalho, de honestidade e, acima de tudo, de procurar melhorar a vida das pessoas. A gente tem que governar para todos, mas, acima de tudo, tem que ter um olhar diferenciado para você, meu amigo, que está com a necessidade maior, para aqueles que mais precisam. Então, esse vai ser o governo Brandão, um governo que vai governar para todos, vai dialogar com todo mundo, mas vai olhar com um olhar diferenciado para aqueles que mais precisam. Governador, via de regra, o candidato, quando ele é eleito, ele faz aquele planejamento para os 100 primeiros dias de gestão. O que o senhor já tem planejado a curto prazo para o Maranhão, assim que for reconduzido no dia 1º de janeiro? Olha, primeiro, nós estamos com as finanças equilibradas. Nós vivemos a pior crise econômica do Brasil, desde 2015, onde o PIB deu negativo 3,3%. Em 2016, o PIB também deu negativo pela primeira vez na história do Brasil, 3,6%. Durante o período da Covid, em 2021, o PIB foi negativo 4,2%. Mesmo com toda essa crise, a gente sempre manteve o Estado equilibrado. A gente teve com as finanças em dias, pagando rigorosamente os funcionários e prestadores de serviço do nosso Estado e avançamos. Conseguimos avançar muito. Foram 100 mil novos empregos durante esses 6 anos.
Os dados são aí do CAGED, foi o estado que mais gerou emprego, o saldo positivo do CAGED. Por quê? Por conta dos investimentos. Investimos 10 bilhões e meio nesses 7 anos e meio. Eu vou investir 1 bilhão e meio todo ano para que a gente possa continuar gerando emprego, porque essas obras geram muito emprego. Em parceria com a iniciativa privada do Porto de Itaqui, nós vamos investir 4 bilhões de reais para gerar milhares de empregos. Então, a nossa proposta é continuar capacitando os nossos jovens para que eles possam entrar no mercado de trabalho, porque o meu desafio é gerar muito emprego, né? Na agricultura familiar, na área de serviços, na área de indústria, e eu sei fazer isso. Eu visitei mais de 10 países quando era vice-governador, no intuito de atrair investimentos. Essas empresas estão contactadas, não vieram, não todas por conta do Covid, mas temos aí o Porto São Luís, que está já operando. Foi uma ação nossa, que inclusive veio de outros governos, mas se realizou no nosso governo. Portanto, nos primeiros 100 dias nós vamos ajustar a máquina, no sentido de fazer alguns ajustes para preparar para os novos investimentos, para ampliar o serviço público aonde não chegou. Há um local que ainda não tem um hospital, uma policlínica de qualidade, nós vamos levar a Clínica Sorri. A Clínica Sorri trata da saúde bucal. Ela tem hoje em São Luís, ela tem no município de Presidente Dutra e tem no município de Caxias, e vai ser inaugurado uma agora, está no meu governo, no município de Coratá. Eu pretendo levar isso para praticamente todos os municípios, porque se a gente leva um serviço de saúde de qualidade para São Luís, para Imperatriz, a gente tem que levar para os outros municípios. Então, a gente tem que cuidar de todos os maranhenses. Governador, né? Para conseguir fazer esse trabalho, o senhor pretende mudar em alguma estrutura do seu governo, secretarias, secretários? Olha, agora, depois da eleição, né, nós vamos ter que renovar conversas com os partidos. Nós fizemos, assim que a gente assumiu, a gente fez uma composição partidária, porque os partidos precisavam ocupar espaço do governo. E é lógico que a exigência que eu fiz que fossem pessoas qualificadas, porque não é só o partido chegar e indicar uma pessoa e o governador ter que aceitar. Eu preciso de alguém que tenha a responsabilidade de honrar os compromissos do nosso governo. Eu vou estabelecer meta e vou cumprir essas metas. Então, depois da eleição, a gente vai rever, eu vou conversar com aqueles que se elegeram, vou parabenizar, vou conversar com aqueles que perderam a eleição, certo? Porque eu acho que todos participaram da eleição, nos ajudaram, e eu vou dar atenção a todos. E daí a gente vai discutir, alguns vão permanecer no governo, outros vão ter ajuste, de forma que vamos fazer dentro de um diálogo. O importante é ter quadros técnicos de qualidade para a gente poder continuar avançando. Governador, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no JM1. Desejo muita saúde e muita sabedoria para o senhor conduzir o nosso estado pelos próximos 4 anos. Eu que agradeço. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Deus, porque o tempo todo iluminou a nossa campanha, nos orientou. A gente, quando tinha uma dificuldade, Deus sempre abriu uma porta. Eu queria agradecer a todos os maranhenses que confiaram e depositaram esse voto em mim, a classe política, prefeito, ex-prefeito, vice-prefeito, vereadores, enfim, todas as lideranças e o povo em geral. Eu quero aqui deixar um recado bem claro. Vocês entregaram o governo para uma pessoa que sabe fazer e que vai fazer muito mais. Não tenho dúvida que o meu projeto é melhorar a vida das pessoas. E podem contar com o nosso governo, que vai ser um dos melhores governos desse estado. Um grande abraço e vamos à luta, que o trabalho continua.